Olá, meus queridos, passando aqui para deixar uma mensagem de Deus ao nosso coração. Todas as vezes que o Senhor entende que precisamos de uma orientação, precisamos que a nossa fé é aumentada, ao lermos a palavra dele, ele nos traz uma revelação. Sabe, querido, só tem como ter uma revelação da palavra lendo a palavra. De outra forma, não tem jeito. De outra maneira, não tem como ouvir Deus se não pararmos para meditar na sua sagrada escritura. E eu acho lindo esse Senhor Jesus Cristo porque quando ele estava com os discípulos, ele ensinava os discípulos. É como num período que você está aprendendo algo, num novo serviço, uma nova matéria. O exercício não é aplicado de início. Afinal de contas, você precisa aprender qual é a função, o que executar naquela função. Para que quando você se sentir seguro, quando a matéria for aplicada, quando o serviço for ensinado, daí sim você começa a tomar as rédeas daquela situação. E o Senhor Jesus Cristo também era assim com seus discípulos. Ele não dava para os discípulos sair fazendo as coisas antes que o discípulo estivesse preparado. O que você está querendo dizer com isso? Bem simples, o Senhor Jesus Cristo não vai dar o que ele te prometeu antes de preparar você para poder cuidar da tua família, cuidar do ministério que ele entregou na tua mão, mas é um ministério de cura, é um ministério de libertação, onde pessoas vão entrar endemoniadas, mas sairão, querido, sairão curadas, renovadas, transformadas. De verdade, eles viverão a liberdade que Cristo nos ensina. Olha que coisa linda. A palavra do Senhor diz que se nós conhecêssemos o Senhor Jesus Cristo, se entregássemos as nossas vidas a Ele, se de fato os conhecêssemos, seríamos livres. Essa liberdade que Ele nos dá. Liberdade, querido, não é ausência de compromisso, tá? Você ser livre não quer dizer que você não tenha compromisso, que você não tenha deveres a serem executados. Por favor, entenda. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra totalmente diferente, mas não é para nós. Não é para nós que somos um povo separado, um povo que se arrepende todos os dias dos maus pensamentos, daquilo que quer nos dominar. Porque somos carne, somos humanos, nós temos limitações, somos sujeitos a tantas coisas. Mas uma certa feita, o Senhor Jesus Cristo, quem nos relata isso, Mateus 8 diz que, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, né? E apresenta a ele a oferta, assim como a lei mosaica havia ordenado, né? Para lhe servir de testemunho. Ou seja, ele recebeu e ele precisava apresentar-se diante do templo, apresentar-se diante do Senhor com uma oferta para mostrar, agradecer. Ali ele estava selando, na verdade, aquilo que ele tinha recebido. A lei mosaica tinha deixado isso, o Senhor Jesus Cristo não veio para isentar, não veio para tirar. Não, o Senhor Jesus Cristo estava ali para cumprir o que ele tinha. E o agradecer, o louvar ao Senhor, o ofertar ao Senhor, a cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Afinal de contas, nós temos 12 mandamentos pela lei mosaica, mas no Novo Testamento nós temos muita coisa a ser cumprida. Nós temos num total aí de 66 livros para a gente cumprir o que o Senhor havia dito. E se eu tenho que cumprir, obviamente a partir de Deus, Deus iria cumprir. O que o Senhor Jesus Cristo achou impressionante naquele rapaz também, porque ele chegou adorando ao Senhor, mas ele era um leproso. Ele tinha que ficar ao derredor. Ele não podia encostar, ele não podia chegar no meio daquele povo. O máximo que ele podia é ficar ao derredor olhando o que estava acontecendo. Senão ele teria que estar num retiro, num lugar separado, onde ali estavam os leprosos. Mas, querido, ele ouviu também falar do Senhor. E a lepra dele, a situação dele não limitou a fé dele. Pelo contrário, ele já ouvia falar. É assim que a gente entende o texto. Porque se você não ouvir falar de algo, você vai chegar com tanta confiança.
Se você sabe que um médico é um bom médico, quando você chega até ele, você tem uma esperança. Que ele passe um remédio, que ele faça um tratamento e você seja curado, porque você já ouviu o histórico daquele médico. Então ele sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. E ele simplesmente disse para Jesus, ó, se tu quiseres, trocando para miúdo, ó, se o Senhor decidir hoje me abençoar e fazer um milagre, sabia que eu sou curado? Que coisa linda, que eu aprendo com isso. Sou eu dizer para Deus, Deus, se o Senhor quiser hoje, sabia que o Senhor ressuscita os meus sonhos? Sabia que o Senhor remove essa pedra? Sabia que o Senhor faz acontecer alguma coisa extraordinária na minha vida? Era isso que aquele rapaz estava falando para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo simplesmente respondeu para ele, trocando para miúdo, eu quero e tenho poder para fazer. Eu quero e quero mudar a tua história. Eu quero e quero te dar uma chance de viver longe daquilo que te envergonha, longe daquilo que afasta você. Sabe, querido, o que pode ser a lepra na tua vida hoje? Um desemprego. A lepra na tua vida hoje pode ser uma porta fechada aí na tua família. A lepra hoje pode ser uma promoção no teu emprego que você não tem alcançado, a salvação de um familiar teu ou até mesmo uma cura física de alguém. E o Senhor Jesus Cristo falou para ele, ó, eu quero e posso, eu quero e vou fazer. E aquele rapaz ficou limpo. E o Senhor Jesus Cristo simplesmente disse para ele, faça só a tua parte. Não precisa sair gritando, mostrando para ninguém que eu fiz milagre, não. Sabe por quê, querido? Porque o milagre ele é tão engraçado que, ainda que você queira escondê-lo, vai chegar uma hora que vai aparecer. Né, igual a barriga de uma gestante. Chega uma hora ou outra, eu sei que às vezes a gente vê aí na televisão que as mulheres deram à luz e não aparecia a barriga e nem sabia que estava grávida, mas isso daí não é assunto pra gente entrar. Uma, porque eu também não vou saber te explicar. Mas enfim, o foco aqui é como uma gestante. Ela vai passando dias, pós dia, vai chegar um dia que ela não vai aguentar esconder aquela barriga, porque vai estar enorme. Então, o milagre, ele também é assim, às vezes a gente não quer contar, mas chega uma hora que o menino cresce, o menino precisa sair. Assim como foi com Moisés. Joquebédia escondeu, mas chegou um tempo, 3 meses, ela falou, não, agora eu não posso esconder mais o menino cresceu. Agora eu preciso deixar o menino ir, agora eu preciso deixar o menino viver, agora eu preciso deixar o menino seguir a trajetória que Deus havia prometido algo para ele, feito algo diferenciado na vida daquele menino. E é assim na tua vida. E foi assim na vida desse leproso. E ele viveu as maravilhas do Senhor, mas o que eu acho mais impressionante é que ele chegou adorando. Sabe o que ele podia dizer? Eu sou um leproso, ninguém me quer na cidade. Eu sou um leproso, ninguém gosta de mim. Sabe, ficar se vitimizando como se Jesus tivesse peninha dele? Ele não quis nem saber que era um leproso, não. Ele ajoelhou, prostrou-se e adorou ao Rei Jesus, porque ele sabia que aquele sim podia fazer alguma coisa. Simplesmente ele disse para o Senhor, se queres, eu posso ficar curado, sabia? Se o Senhor quiser hoje, o Senhor pode tirar o meu marido lá de onde ele está. Se o Senhor quiser hoje, o Senhor pode libertar os meus filhos daquela cadeia, o Senhor pode abrir vaga de emprego para os meus filhos, o Senhor pode entrar na mente da minha filha e fazer ela uma pessoa melhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode entrar no meu coração e moldar, basta o Senhor querer. O que ele estava dizendo para Jesus é, se o Senhor quiser, porque eu quero e tenho fé para receber. Foi isso que ele disse para o Senhor. E é isso que eu quero que você profetiza hoje, nessa segunda-feira, já para você sair com um brado de vitória, dizendo a Deus, essa semana vai ter vitória. Essa semana essa lepra na minha casa, na minha família, nos meus filhos, naquilo que é meu, no meu ministério, não fica. Não tem como ficar, querido. Quando Jesus chega do jeito que tá, não fica. Porque olha só, né? Até o meu Senhor Jesus Cristo morrendo, houve ressurreição. Então imagina meu Jesus vivo, né? Mas essa história é para outro dia. Só que no meio disso tudo, no versículo 5, o servo de um centurião. Lá estava passando, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Mas ele também não tinha pedido para o Senhor, ele contou uma história. Meu soldado tá mal mesmo, tá tão mal que tá até atormentado. Aí Jesus logo disse para ele, não, eu vou lá, eu tô no caminho, eu vou.
Não tem problema não. Aí ele pegou e surpreendeu o mestre. Claro que o mestre sabia o que ele ia dizer, mas o Senhor Jesus Cristo quer que você crie essa intimidade. Ele sabe que você vai confiar nele no meio disso tudo que está acontecendo, mas ele quer ver a tua atitude, ele quer ver você declarando. Daí o Senhor Jesus Cristo disse que iria. E ele disse assim, o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Sabe, querido, muitas das vezes a gente está com a vida tão arrebentada, muitas das vezes a gente está com a fé tão debilitada, muitas das vezes nossa casa, nossa família está de perna pro ar. Quando a gente pensa que eles estão entrando no caminho da salvação, parece que estão mais distantes. Quando você acha, agora minha família vai se encaixar no caminho que Deus queria, agora a gente vai viver aquele plano de salvação e parece que tudo é contrário. Sabe o que o centurião estava dizendo? Eu sou um homem que também tenho feito tanta coisa certa, não, Jesus. Eu não sou digno que o Senhor pise lá em casa, sabe? Às vezes eu tô meio chateado, olha nós falando. Às vezes eu tô meio duvidoso. Às vezes eu acabo discutindo com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Sabe, Jesus, eu acho que pro Senhor ir lá é muito difícil. Porque eu não sou digno. Mas o que Jesus não estava preocupado com isso. Mas o centurião, de fato, ele estava, porque a gente é tão falho e às vezes a gente acha que Deus não vai nos atender por causa das nossas falhas, por causa das nossas dúvidas. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E isso sim é que nos importa. E aí ele disse que não era uma boa ideia, né, o Senhor Jesus Cristo ir. Pois também, olha ele falando para o Senhor, pois também eu sou um homem sob autoridade, falando para Jesus. E tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, né, ouvindo isso, e disse aos que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O Senhor Jesus Cristo ficou maravilhado, porque ele falou assim, não, Senhor Jesus Cristo, sabe, que eu não vou em todo lugar, mas eu dou uma ordem. Eu dou uma ordem para os meus subordinados, eu dou uma ordem para os meus soldados. Se eu mando ir, eles vão, se eu mando voltar, volta. Se eu peço para fazer alguma coisa, ele faz. Sabia que ele me obedece? Porque eu também sou um homem de autoridade, né? Ele tinha uma autoridade terrena. Ele fazia uso dessa autoridade. Sabe o que acontece, querido? Tem muita gente que Deus está dando autoridade, que Deus já deu autoridade, mas você não tem usado. Você tem deixado os falatórios, as falácias, as coisas que contradizem o teu cenário falar por você. Cadê a autoridade que Deus te deu? É como um pai de família. Na casa, quem manda e desmanda é um pai. Nós estamos falando de um pai sábio, nós estamos falando de alguém com sabedoria, né? Nós não estamos falando aqui de alguém que aproveita da sua autoridade para criar maldade. Estou falando aqui com um povo lavado e remido e temente ao Deus de Israel. Então você que Deus deu uma autoridade na sua mão, você mãe que Deus deu uma autoridade na tua mão, você pastor, pastora, você servo, né, e serva do Senhor Jesus. Eu sei que algumas pessoas não gostam desse termo pastora, mas é um termo de cuidar, pastorear, são ovelhas, nós temos que ter cuidados e nós vamos levar o evangelho, querido. Porque se nós mulheres não levar o evangelho, eu tenho certeza que Deus vai usar uma mula, Deus vai usar uma cadelinha, Deus vai usar um coelhinho, alguém vai falar. Não vai deixar de falar por causa disso, tá? Então nós não estamos aqui nos pondo como mulheres e homens, nós estamos nos colocando como soldados, mas soldados do céu. Você precisa entender isso, porque cria muito comentário, às vezes, algumas coisas eu preciso até tirar os comentários, porque questiona, porque que a gente fala, mas é a Bíblia, eu leio, eu preciso passar para você o que o Espírito Santo vai mandar, o que o Espírito Santo está revelando. E esse homem disse para o Senhor Jesus Cristo, eu dou ordem e sabia que eles me obedecem? Nossa, e o Senhor Jesus Cristo ficou maravilhado. O Senhor Jesus falou, nossa, mas nem em Israel eu vi homem com tanta fé. Sabe, querido, você precisa colocar essa tua fé em prática e falar para o Senhor Jesus Cristo, não, Senhor, pode me dar ordem, onde é que eu vou? Na porta de quem que eu tenho que bater? Senhor Jesus, para quem que eu tenho que pedir perdão? Senhor Jesus Cristo, arruma meu coração, que se eu tiver que perdoar, eu quero. Senhor Jesus Cristo, onde eu tenho que falar do teu amor? Aí o Senhor Jesus Cristo vai falar, do outro lado da rua tem aquela câmera lá, que é 2 olhos fofoqueiro, vê tudo.
Aí Jesus manda você falar da salvação. Você fala, eu falar para aquela... Não. E se Jesus mandar você bater naquela porta? E se Jesus mandar bater naquela porta daquele vizinho que vive te humilhando, vive humilhando a tua família, dizendo que vocês não vão chegar em lugar nenhum, que seus filhos não vão passar de um bando de pé rapado? E se Jesus mandar falar do amor? Presta atenção, querido, usa essa autoridade que Deus te deu para você envergonhar o inferno. E o Senhor disse que não havia encontrado. Querido, você precisa entender uma coisa, que nós somos filhos do Senhor. E nós precisamos tomar uma atitude de filhos do Senhor. Porque se a gente não andar como servos do Senhor, obviamente o Senhor nos lançará naquele grande dia. Nós diremos, Senhor, Senhor, eu preguei, eu falei do teu amor, eu rodei, eu pulei, eu falei em língua, eu revelei, e o Espírito Santo vai estar olhando do lado do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já não será mais um advogado, mas será um juiz. E ele dirá para nós, aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, se você não usar aquilo que Deus tem te dado, se você não for ousado na fé, querido, se você não colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo te ensinou, é sujeito no meio da caminhada você desfalecer e perder até a tua fé. E muitas das vezes perder a tua salvação. O que o Senhor Jesus estava dizendo para aquele homem é que interessante você entendeu que basta uma palavra minha e alguma coisa acontece. Basta uma palavra tua, querido. Já que vai abrir a boca, por que a gente não abre a boca para fazer coisas boas? Já que a gente vai estar no cenário das pessoas, no meio da família, já que a gente vai estar no meio dos amigos, por que a gente não faz coisas para poder alegrá-los, para poder alavancar a vida deles, o ministério, a família? Sabe o que aquele homem... Eu acho muito interessante, porque aquele homem poderia simplesmente deixar aquele soldado, aquele amigo, companheiro de trabalho, ou só um funcionário morrer à míngua. Afinal de contas, ele arrumaria outro soldado. Mas ele não, ele se importou. Ele se importou com um amigo, com alguém que trabalhava junto com ele. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que não importa o teu status. O que importa é o teu coraçãozinho bondoso, praticar a bondade. Aquele homem poderia simplesmente dizer assim, eu vou atrás de Jesus buscar cura para esse homem? Eu não, tenho mais o que fazer. Eu tenho um monte de soldado para cuidar, eu tenho um monte de coisa para resolver. Ele poderia dizer isso. Se ele quiser, ele que levante aí, mande alguém buscar. Eu, chefe. Não tem isso? Eu conheço umas pessoas que tudo para ela é eu sou o patrão, eu sou o chefe. Querido, você não é nada. Você não é nada. Sem a graça do Pai sobre a tua cabeça, você não é nada. Tudo que você tem é o Pai que permitiu. E aquele centurião, ele entendeu que ele não era nada. Ele só era mais um. Ele era um ser humano. Ele era alguém que precisava socorrer o seu colega de trabalho, o seu subordinado. Mas ele foi. Ele falou, não, eu não vou deixar o meu amigo. Não. Esse meu amigo que guerreia comigo, esse meu amigo que quando eu peço para ele ir fazer, ele vai. Ele é um servo obediente, ele é um soldado. Eu vou buscar. E ele foi buscar por alguém. Vá buscar pelo teu marido, busca pelos teus filhos, busca pelo teu pai, pela tua mãe. Busca, só busca. Vai buscar. Ele não tem força hoje para congregar. Você tem. Poxa, você tem. Vai congregar. Tira essa preguiça espiritual. Tá em casa, dê louvores ao Senhor. Seja grato. Seja grato ao que você tem para comer, o que você tem para vestir. Seja grato no pouco. Seja grato no pouco. Sobre muito o Senhor vai te colocar. Esse pouco é o pouquinho de fé. Seja grato. Fala, Pai, obrigado por esse pouquinho de fé que eu tenho hoje. Hoje eu tô na reserva, Pai, mas eu quero te agradecer. Você vai ver que durante o dia, durante a semana, essa sua reserva aí, querido, vai ter, para queimar um combustível de meses. Busca pela pessoa que você ama. Não deixa de buscar só porque o teu coração tá ferido, só porque você foi magoado, chateado por aí. Busca, fala pro Pai. Pai, eu vou buscar, sabe por quê? Porque eu tô um pouquinho forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Talvez você esteja dizendo, mas eu tô igual Naamã, que quando eu tiro a armadura, eu também tenho lepra.
Sabe, querido, que muitas pessoas às vezes questionam porque Naamã questionou porque ele não queria. De fato, eu concordo que os historiadores diziam que aquela lama tinha um poder de curar, igual passa às vezes na televisão, que tem o poder de rejuvenescer nossa pele. Eu concordo com isso, mas o que Naamã também queria dizer é que, poxa, mas com tanta água limpa, eu já todo ferido, ainda vou ter que passar por essa água toda suja, toda lamenta. Sabe, querida, às vezes a gente tá tão magoada, a gente tá tão ferido, que Deus já quer que a gente já quer que Deus prepare uma mesa e nos coloca sentado. Só que antes dessa mesa chegar, a gente todo lascado, a gente vai precisar matar alguns gigantes pelo caminho. Você tá entendendo? Naamã precisava entender que não importa o lugar, o importante é obedecer. Você vai florir onde você está. Talvez você queria florir do outro lado da cidade e hoje tá morando aí nesse bairro que nada a ver com você. Mas é aí que Deus vai fazer o sobrenatural na tua história, na tua família, nos teus filhos. Não deixa de viver as promessas de Deus só porque no meio do caminho alguma coisa tá dando errado. Só porque no meio do caminho você foi acometido por uma enfermidade que os médicos não descobrem, mas você sabe que tem algo errado. Clame a Deus e fala: Pai, eu não aceito essa enfermidade. Os médicos não descobrem, mas o Senhor é médico dos médicos, então o Senhor tem poder até de fazer uma cirurgia. Se é algo que o médico já disse, ficou com sequela ou vai ficar com sequela, repreenda. Ah, mas eu repreendi e continuo, querido. Deus vai te dar estrutura para você continuar. A vida é assim. Nós vemos muitas pessoas, às vezes perde um braço, perde uma perna e ela continua, ela casa, ela trabalha, ela tem os seus filhos, ela não pode deixar de viver, não é isso? Nós não podemos deixar de viver só porque algo muito chato nos aconteceu. Nós já estamos aí vivendo dias, querido, muito cansativos, dias que você vai abrir, liga a televisão para ver um jornal, para ver se alguma coisinha melhorou. Se tem mais vagas de emprego, se quem está trabalhando está tendo um bom salário, se o alimento deu uma diminuída, para a gente poder colocar uma boa comida na mesa para os nossos. E você vai vendo, é tudo sobre eles, não é isso? É tudo para eles. Parece que quando eles partirem daqui, eles vão levar tudo que eles pegam, eles vão levar para algum lugar. Não sei se é um caixão que tem uma gaveta, se é um lugar que os mortos onde eles acham que eles vão, eles ainda comem, não sei. Você tá entendendo? Eles não se preocupam, mas você tem que se preocupar com a tua família. Você tem que dizer: Pai, com o governo ao meu favor ou não, eu continuo nas tuas mãos. Você tem que dizer: Pai, com o apoio da minha família ou não, eu continuo nas tuas mãos. Talvez você tinha feito planos tão lindos para você e para tua casa, para tua família, para os teus filhos, e agora aí você se encontra aí, ó, parada no meio do nada, com os seus filhos sem saber o que fazer, com o coraçãozinho dilacerado, olhando para você mesmo e dizendo: eu nunca mais vou amar alguém, nunca mais alguém vai me amar. Para com isso. Não se limita. Querido, uma coisa que eu não consigo entender é como que alguém pode se limitar a um não humano. Se alguém disser para você um não, querido, eu posso te assegurar uma coisa, que Deus tem um sim estampado para você. Não deixa de viver como noiva, só porque alguém queria que você vivesse como amante. Você está entendendo o que eu estou falando no mundo espiritual? O Senhor te convidou para ser noivo, o Senhor Jesus Cristo não te convidou para ser amante. Noiva querida, noivo querido, tem vestes diferentes. Noivo tem anel diferente. Noivo tem adorno diferente. Você já viu um noivo, como ele fica... Nos olhos de um pode ser o cabra mais feio do mundo. Naquele dia fica lindo. Para olhos de alguns, a noiva pode ser a bichinha mais feia. Mas naquele dia... Você está entendendo o que o Senhor Jesus está dizendo? Aqui na minha presença, filha, você é única. Na minha presença, filho, você é único. Olha que a gente começou a falar de um leproso. Alguém que carregava marcas.
Alguém que era simplesmente deixado pela sociedade. Já não comia mais na mesa com seus pais. Se era casado, era obrigado a sair de casa. Se tinha filhos, já não os tocava mais. Você está entendendo que se Naamã revelasse de fato quem ele era, ele não iria mais cuidar dos soldados. As patentes dele simplesmente iam por água abaixo. Ele teria que arrancar tudo que ele havia construído. Querido, que Naamã está dizendo para nós a história, que não é que ele vivia de fachada, é que ele não aceitou entregar o que Deus deu para ele, só porque pelo caminho alguma coisa saiu errado. Você não pode deixar de viver os planos de Deus. Eu não estou dizendo para você ser uma dissimulada, nem gosto disso. Não estou dizendo para você ser um mentiroso, mentir para os teus pais, para tua família, para tua esposa, não estou. O que eu estou dizendo é que só porque hoje você está desempregado, não quer dizer que você vai ter que abandonar a tua família porque a vergonha tomou conta, porque você não tem condições de dar de comer para os teus filhos. Deus vai prover. Até Deus abrir uma porta de serviço para você, meu amado, Deus bate aí na tua porta. Alguém vai bater e vai te abençoar da parte de Deus. O que você precisa entender é que Naamã, ele não deixou a função dele só porque ele foi cometido por algo que não estava nos planos. Igual aquele leproso, não deixou o nome dele. Sabe, querido, nem tudo precisa de nome, nem tudo precisa ser registrado para o mundo todo saber. Tem guerra que é só sua e de Deus. Mas aquele leproso, ele entendeu. Porque ele já tinha escutado falar. Se ele não escutasse falar que Jesus curava, ele não iria. Não tem como. E ele escutou, então ele já chegou e adorando. E disse, sabia que se o Senhor quiser hoje eu fico curado? Fala para Jesus, Pai, sabia que se o Senhor quiser hoje, a minha família volta a ser aquela família de quando eu casei, de quando eu fiz uma aliança? Pai, sabe se o Senhor quiser hoje, eu posso estar naquele cenário que o Senhor disse que iria ter festa, que iria dar tempo, que iria dar certo? Pai, sabe que se o Senhor quiser hoje, aquela chave, aquela porta que o Senhor abriu lá atrás para mim, que é minha por direito, se o Senhor quiser hoje, o Senhor pode fazer. Quem roubou isso da minha mão, me devolver. Eu profetizo sobre a tua vida, querida, que aquilo que é teu por herança vai voltar para você. Não tem nada mais importante do que a salvação. Mas você já entendeu, já aceitou o Senhor Jesus Cristo como dono da tua vida. Você já entregou-se a Ele. Então agora é só Ele trabalhar mesmo no teu cenário e você manter-se confiante, guardando teus pés na palavra do Senhor, para que você não perca a fé e para que você jamais perca a salvação por aí. Aquele homem disse para Jesus, olha, eu passei minha vida toda, eu tive que sair de perto da minha família, eu tive que deixar quem eu amava, mas eu não deixei porque eu quis, eu deixei porque a circunstância. Talvez hoje você tá pensando, pai, a semana começou e eu não tô vivendo o que o Senhor me prometeu, eu tive que sair de onde eu amava, as pessoas que eu queria, meus filhos. Querido, eu tô falando com pessoas que têm história, que têm feridas enormes, que têm cicatrizes horrendas, porque algo te machucou e algo te tirou do caminho, mas você não pode aceitar. Aquele leproso não aceitou. Se ele tivesse aceitado, ele estava lá no meio dos leprosários, lá jogado. Mas ele não aceitou, ele falou, não, eu não vou aceitar, eu não vou, porque o Deus de Israel disse que tinha vida e disse que tinha vida com abundância, então eu não vou. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Eu não vou aceitar, porque o Senhor Deus disse que me colocaria como cabeça e não como cauda. O que isso significa? Se eu obedecer, Deus vai me dar estratégia em cima dos problemas. O problema é que as pessoas pegam esse versículo e elas acham que elas vão sair triunfando. Não é isso, meu amado. Não é isso. É para que quando uma lepra chegar aí na porta da tua casa e acometer você ou um dos teus, é você dizer para ela, aqui não, aqui eu tenho autoridade, eu sou o cabeça aqui dentro, porque Cristo é o cabeça da minha casa. Era isso.
O ser cauda ali, querido, é não deixar a circunstância pisar em você, mas você colocar a circunstância para baixo. Mas ali também era para quem obedecesse os mandamentos do Senhor. O Deuteronômio 28 está dizendo isso, tem que obedecer. Se não obedecer, não tem. Não tem causa ganha. Não tem causa ganha, querido. Se começou com mentira, se começou para prejudicar alguém, para roubar alguma coisa de alguém, não tem que dar certo, não. Tem que bater com a cara na parede e voltar com a cara amassada. Não pode dar certo. Não tem como. Senão a Bíblia seria injusta com aquele que tem guardado a fé. Senão a Bíblia seria injusta com aquele que tem guardado, santificado. Senão a Bíblia estaria contradizendo ela mesma. E ela não pode. Pelo contrário, um versículo se encaixa no outro. O que o Senhor Deus estava falando para aquele povo aqui, se você me obedecer, é isso que acontece. A ventania que você vai passar, os problemas que vocês vão passar, vocês estarão em cima, ou seja, estarão sob o controle daquela situação. Mas no mesmo capítulo vai dizer que se você desobedecer, aí é maldito o fruto do teu ventre, maldito os animais do teu campo, maldito é a tua plantação, maldito é a tua colheita, e é maldito tudo, a escolha é tua. As pessoas não gostam tanto do livre-arbítrio? Então, que faça a escolha certa. Então, aquele homem entendeu o quê? Não, Deus prometeu lá atrás. Moisés escreveu que se eu obedecesse a Deus, ele me colocaria por cima de qualquer situação. Por cima. Controlar qualquer situação. No meio disso, a gente pode ser apedrejado, caluniado, a gente pode falir? Pode, claro que pode. Só que a situação não vai me dominar. A situação não dominou Naamã. Pelo contrário, Naamã continuou, até que uma menininha presa, até que uma menininha que tinha tudo para ver Naamã se lascar, me desculpa a palavra, mas tinha tudo para ver Naamã se lascar. Tirou-me dos meus pais? Não. Me deixou aqui para lavar, passar e cozinhar? Não. Ela não quis saber. Sabe por quê? Porque quem carrega presença não tem tempo para carregar mágoa. Não tem tempo, querido. Não. Sabe aquilo que Jesus disse, se te baterem numa face da outra? É isso. É no momento, não é você ficar parado esperando que a pessoa venha te bater, pisar na tua barriga. Não. Jesus estava dizendo assim, é que no meio da situação, aquela pessoa que te feriu, você vai lá e cura. É isso que é dar a outra face. É mostrar para a pessoa que ela tá machucada, ela tá ferida e se preciso for, querido, ela vai pagar diante da justiça? Vai, claro que vai. Se preciso for você ir lá e explicar, se Deus mandar você abrir a boca, você abre, porque nosso Deus é justiça. Não pense não que Deus não vai te usar para abrir essa sua boca aí para você ir lá e se defender. Deus faz isso também. Deus é justiça. Mas aquela menina disse para a esposa, se ele conhecesse um profeta que tem lá, se ele conhecesse aquele profeta, nossa, isso daí não era problema nenhum. Aí aquele leproso, na cabecinha dele, falou, mas eu conheço alguém que isso não é problema nenhum. Eu tenho um pouquinho de fé. Só um pouquinho, tava igual o azeitezinho da viúva. Só o caroço, só o fiapo, só o suco da mandioca, só o pó da rabiola. Mas aí o profeta disse o que para ela? Busca aí vasilhas, não poucas, mas muitas. Já ministrei isso aqui, a gente já conversou sobre isso. E ela foi de porta fechada. É que você ainda não entendeu. É que é sozinho mesmo que Deus vai fazer isso na tua história. Porque aquele leproso, ele foi sozinho. Ele não tinha a família dele para ir com ele. Ele nem podia ficar perto das pessoas. Porque era um momento dele, era um momento que Deus queria fazer algo diferente na vida dele, realizar um milagre. Eu lá sei como é que Deus vai fazer na tua vida, eu só sei que vai. No meio disso tudo, aquele centurião ainda foi buscar por alguém. Por alguém que era só alguém, não era nem alguém próximo, de sangue, sabe? Era alguém, era um companheiro de trabalho. Seja gentil ao teu próximo. Vá buscar por alguém, vá buscar por um amigo que está ferido, por uma amiga que está desiludida com a palavra de Deus, porque ouviu tantas coisas e acabou prestando atenção no homem, esquecendo de prestar atenção em Deus, porque nós somos assim, olhamos tantas falhas, como se só os outros falhassem, nós nunca falhássemos.
Como se todo mundo pecasse contra a gente nunca pecou contra ninguém. Para com isso. Da mesma forma que magoam a gente também magoa as pessoas pelo caminho. Mas agora o que a gente tem que fazer é se redimir, é pedir perdão. É dizer, ó, eu fiz, eu nem, sabe, não pensei, eu tava de cabeça cheia, eu não queria dar o braço a torcer e eu acabei. Seja humilde. Reconheça que você precisa de Deus para ser trabalhado. Tem muita salvação ainda para correr no meio dos teus. Tem muita porta para ser aberta no meio dos teus. Mas se você não permitir que Deus te cure dessa lepra, se você não permitir que Deus te cure dessa tormenta, parecendo aquele soldado que estava mal, estava atormentado, eu não sei o que está te atormentando. Fala hoje para o Senhor Jesus: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor muda a minha história. Pai, se o Senhor quiser, ainda esse mês de março, eu vou viver, Pai, a glória da última casa, a tua presença reinando no meio dos meus. Pai, se o Senhor quiser, a próxima ceia, a minha família vai estar na mesa ceando comigo. Pai, se o Senhor quiser, o próximo mês eu já posso estar marcando a data da minha festa, para o meu casamento, para o meu noivado, para um namoro, para o retorno do marido, da esposa, do filho. Fala para Jesus se o Senhor quiser. Porque eu acredito que o Senhor pode fazer, mas se o Senhor quiser. E se Ele não quiser, tudo bem. Ele vai arrumar uma outra forma, um outro jeito de te abençoar. Sem a bênção do Pai você não fica. Mas eu profetizo que o currículo que você entregou, que o Senhor olhe para você hoje e coloque graça no teu currículo para quando aquela pessoa for ler, ela sentir uma paz, ela sentir uma alegria e você vai ser chamado. Se é uma vaga aí que você estudou para poder alcançar essa troca de setor, haverá uma troca de setor na mesma empresa que você tá, uma promoção. Se você pediu para Deus te curar de uma mágoa, de uma ferida, de uma sequela, se você foi abusado sexualmente, verbal, se você tem vivido uma vida aprisionado por alguém que diz que você não é nada, que você não pode, eu profetizo sobre a tua vida libertação. Essa lepra saiu. Eu profetizo que você que viu o teu pai sair da tua casa para morar com outra pessoa, com outra mulher, com outro homem, porque hoje é uma bagunça. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu pai vai voltar para casa, que o teu pai vai voltar para o seio da tua família, que vocês vão ser uma família de paz, que tudo isso que aconteceu com vocês servirão de testemunho para outras vidas. Eu profetizo você que está acamado no leito de um hospital, que já veio para casa sentenciado para morrer. Eu profetizo que o meu Deus pode te curar, que meu Deus pode mudar estações na tua vida, pode curar teu fígado, teu pâncreas, seu baço, seu coraçãozinho, tuas veias. Eu creio nesse Jesus que pode limpar você de todo tumor cerebral. Eu lá sei o que o diabo setou você. Eu profetizo sobre tua vida uma cura. Para você que tá tão magoado, que tá tão chateado, que não consegue abrir o teu coração para um novo relacionamento. Eu profetizo sobre a tua vida, querido, que nada disso do passado vai impedir de você viver um futuro extraordinário. Para você, mulher que tem aí traumas, que foi espancada por homem, que foi judiada por homens, que viveu sempre um relacionamento abusivo, tem falado para Deus: eu nem vou mais casar, eu não quero ter filho, eu não quero ter família, que eu não quero ser machucada, eu tenho medo. Eu repreendo essa lepra, esse medo, essa sequela que ficou em você. Você que tem algum membro que tá mirrado, a perna, o braço. Você que é mudo, que é surdo, que é cego, que uma perna é menor do que a outra. Ou sei lá, se você perdeu um membro, se o médico precisou cortar. Eu creio em Deus que se quiser fazer crescer braço, Ele faz. Se Ele quiser colocar uma perna no resto da tua perna que o médico teve que cortar, Ele pode. Ele pode. Eu sei que Ele pode. Se você crê hoje, eu não sei, porque talvez você tá tão ferido que você não tem aquela fé para acreditar que Jesus ainda realiza milagre, mas eu te garanto que você tem um pouquinho assim de fé, senão você não estava vendo esse vídeo. Se você conhece alguém que está nessa situação, faça uma oferta hoje. Faça um voto, fala: Pai, eu vou compartilhar esse vídeo com aquela pessoa. Essa vai ser minha oferta no teu altar. E se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer isso. E fala para Deus que você precisa que Ele faça. Ele está dizendo para você.
que você pode falar para Ele o que você quer. Compartilhe os nossos vídeos, abençoe o nosso canal, ore pela minha vida, para que Deus destrave o ministério, para que Deus faça o ministério que Ele me deu romper as nações, não eu, o ministério que Ele me deu. Ministério, obra, não pessoa. Se eu não pregar, o meu irmão prega, se eu não pregar, meu pai prega, se eu não pregar, os meus sobrinhos pregarão. A palavra de Deus não vai deixar de ser anunciada. Se Ele me recolher, alguém vai fazer. Profetizo sobre a tua vida. Eu quero ver o teu testemunho estampado. Eu vou fazer questão, querido, de estampar o teu testemunho. E eu creio num Deus que você pode começar aí a passar mal e vomitar um trabalho de bruxaria que foi feito para você não dar certo em nada. Parece que quando você vai fluir, parece que quando as coisas vão fluir, alguma coisa vai lá e pá, ceifa você. Parece que você, quando você tá crescendo, um raminho, aí passa, querida, aquelas inchadas daqueles menininhos que limpam a rua, sabe? Pim! E corta a graminha, que você fala, nossa, mas agora que eu achei que eu ia crescer, me passaram a foice, mas agora não, que agora você vai crescer num jardim secreto. Deus está te guardando num jardim secreto. Eu vejo você guardado no meio de um jardim. E Deus vai fazer você crescer. Deus vai te dar estrutura. Depois que você tiver com aquele tronco grosso, forte, aí sim Deus vai fazer você aparecer. Deus vai fazer a tua família aparecer. Fique na paz de Deus.